isso coletivamente, tá? A nossa aula não está começando agora. Gente, eu queria pedir desculpas. O que a gente falou anteriormente foi sobre o dilema dos comuns. Eu expliquei que o dilema dos comuns é um conflito entre interesses individuais e coletivos. Nós demos alguns exemplos sobre possíveis dilemas dos comuns, como a questão ambiental e a questão de saúde pública. E agora a gente está discutindo um pouco dos valores que estão por trás relacionados a lidar melhor com o dilema dos comuns, ou seja, de equilibrar os interesses individuais com os interesses coletivos. Eucine fez uma provocação, né, Eucine, para a gente pensar sobre como que os valores são distribuídos na sociedade e são alguns deles que são fundamentais para a gente garantir essa convivência e garantir a discussão do bem comum, né? E a dificuldade que a gente tem de que isso seja adotado pela maioria das pessoas, né? E como que a nossa cultura tem tentado lidar com isso, né? Nós normalmente tentamos dar exemplos, né? Que é natural que se faça isso, né? Eu acho que talvez a gente esteja tendo dificuldades de avançar sobre isso, né? Tornar essa discussão em todos os âmbitos, né? Tem quantas pessoas aqui do direito? Eu acho que Paulo é do direito, porque Paulo citou a teoria geral do litígio, né, Paulo? Tem mais alguém? Eu, professora, Sinara. Minha segunda graduação foi Sinara Direito. também. Que legal. E uma coisa que eu acho interessante, que vocês podem nos ajudar bastante, é entender o aspecto do contrato social, né? Porque, no final das contas, a gente sempre volta para esse contrato, né? Qual é o nosso contrato? Qual é o acordo que a gente tem que viabiliza a nossa convivência, né? E o Dilema dos Comuns está falando sobre isso, sobre os acordos que nós temos, e aí a psicologia vai falar de normas, né, que é considerado certo para aquela cultura, vai falar dos valores que a Eucine trouxe, e vai falar dos aspectos que a gente já consegue transformar em um código, né? E aí tem as leis, né? Que são a tradução desses acordos. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que talvez vocês do direito tenham mais propriedade, mas que eu acho que todo mundo aqui do curso vai se sentir mobilizado sobre, é que não, né? Algo, a gente separou o que é legal do que é moral, né? Às vezes a gente faz coisas que são legalizadas, mas que não são morais, ou seja, que não são com base em valores ou em uma análise mais complexa das consequências daquela ação, né? Porque quando você foca no legal, e aí voltando ao que eu estava falando, você muitas vezes foca no imediato. Mas o imediato não necessariamente traz a noção moral de consequências e de tudo que está em jogo quando a gente toma certas decisões ou faz certas ações, né? Então, eu vejo que não é à toa que a gente está tendo tanta dificuldade de lidar com o bem comum, porque a gente está tendo dificuldades de entender as nossas ações, não só imediatas para atender o meu interesse individual, mas a longo prazo, que traz consequência para todos. O longo prazo é muito mais relacionado ao coletivo e o curto prazo muito mais relacionado ao individual. Não é interessante isso? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Ou é uma... Ou vocês não gruda no que vocês já estavam pensando? Ótimo, ótimo. Eu sugiro, então,
Alguém vai comentar alguma coisa? Eu ia colocar essa questão do contrato social, né, que é de Rousseau, que é uma na verdade, ele fundamenta muitos princípios aí do direito, né? Mas é interessante, gente, quando eu fico pensando nisso, e assim, eu como transitei em várias áreas aí, eu vejo que a ciência, ela tem nomes diferentes, às vezes, para o mesmo fenômeno, ou o mesmo fato, né? Sim. Então, eu vi lá, o cara lá no direito é chamado de contrato social, aqui é chamado de normas, né, como você colocou, na psicologia, enfim. Mas que ele tem um vínculo muito grande com essa questão do avanço das ciências. E aí eu estou vendo aqui que grande parte dos colegas também fizeram recente aquela a disciplina interdisciplinaridade, e que nós vimos com o professor Joel as fases da ciência. E aí, quando a gente perde no momento das fases dessa ciência, o contato com Deus, né, contato com o moral, que passa a não ser aceito enquanto ciência, vindo para a questão apenas materialista, né, do material, e eu acredito que a gente vai ter uma retomada disso, dessa questão moral, para poder avançar. Né? Nós já estamos num outro momento, num novo paradigma, como foi bem colocado, né, pelo avanço das ciências. É nesse sentido aí a minha contribuição, porque eu fico pensando que nós teremos que retornar em algum momento essa questão ética, não o termo moral em si, mas eu acho que uma questão ética tem que fundamentar em nossas ações coletivas. Sim, Sinara, sensacional, obrigada. Mesmo porque nós somos a espécie mais poderosa da Terra, né? Quem é que vai dizer algo para nós, que não nós mesmos? Eu fico esperando os ETs, mas até agora nenhum ET apareceu. Temos só nós para lidar com nós mesmos, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não tem o que fazer, não tem outro. Independente da questão religiosa, né? Não tem isso que Deus não está previsto mais, né? Teve o dilúvio. Ah, beleza, deu errado, eu vou dar uma consertada aqui nesse negócio. Não tem isso. A gente tem que se haver com a gente mesmo. E eu acho que esse é o grande drama. Porque a gente vai ter que entrar, refinar, né, Sinara, como você está trazendo a questão ética, né, refinar as nossas bases ao ponto da gente entender claramente as consequências das nossas ações, tanto individuais quanto coletivas. E aí a gente vai para um outro aspecto, que não é porque é uma ação coletiva que ela é benéfica, né? A gente tem muitas ações coletivas, como, por exemplo, a forma como a gente consome produtos, né? Que são ações coletivas. Ninguém está discutindo, é coletivo, está todo mundo muito satisfeito com isso, né? E que está levando a uma situação insustentável. Então, entender essas dinâmicas, né? Não só o conflito entre o individual e o coletivo, mas entender também quais são nossas escolhas coletivas e quais são as nossas escolhas individuais e as consequências disso. Porque, no final das contas, o Harding estava interessado nesse processo de entender as consequências das nossas ações. E aí, com esse modelo que ele criou, usando o bem comum, ele conseguiu clarificar, então, a noção de consequência. E aí, dividindo entre individual e coletivo. Mas vocês trazem outros elementos, né, que eu queria destacar aqui, que é a questão ética, né, a dinâmica entre a agência, né, onde eu posso atuar, seria essa ideia de local e global, né, o aspecto da interdependência, né, e aí o individual e o coletivo que o Harding vai fazer, ok? Eu posso passar para os próximos temas ou vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Não, só vou complementar a ideia dos colegas, essa questão da questão ética, ela é tão séria, né, que hoje, não só, como a Elcine colocou, né, faz uma reportagem
ser honesto agora é motivo de notícia, né? Passou a ser totalmente uma inversão de valores muito grande, né? E até mesmo o que está errado está sendo até institucionalizado como correto, né? De tanto que se faz. E é interessante é que as empresas hoje, né, as bolsas de valores, elas mantêm uma questão de, não sei se dá para ouvir, elas mantêm um índice. Hoje está demais, que eu estou sem meu ajudante, que é o irmão do meio, que saiu. Aí eu só sei que... Espera aí, só um instantinho. E aí tem o índice da Bolsa de Valores, né, que coloca o índice de responsabilidade social. Ou seja, as empresas hoje, elas precisam, para garantir a reputação em termos de comprometimento com os seus clientes, seus stakeholders, né, seus parceiros aí de negócios, ela precisa participar de um grupo seleto, né, da Bolsa de Valores, e isso, obviamente, tem uma repercussão muito grande no valor da Bolsa, e aí tem essa movimentação aí financeira de investidores muito forte. Agora, tudo baseado em quê? Em valores éticos, princípios que são hoje considerados ferramentas estratégicas, né? São considerados valores estratégicos para que as empresas possam ser competitivas, né? Então, ser ético é competitivo, garantir uma reputação, uma idoneidade no mercado é ser competitivo. Quando, na verdade, como a Ancine colocou, já deveria ser uma coisa básica, né? Isso é da formação, é parte de um princípio de educação, é uma coisa deveria ser algo muito elementar, né, do nosso dia a dia. Então, realmente, a gente tá vendo aí uma inversão de valores e isso termina realmente impactando muito na nossa relação com a natureza, né, na nossa relação com os recursos. E aí, por causa disso, sem dúvida alguma, essa repercussão, que já não é trabalhada de forma individual, ela tem uma repercussão mais ampla, né, ela vai se expandindo mesmo, ao ponto que a gente agora, o que está correto, ele se torna realmente necessário que seja comprovado, né? Essa idoneidade, essa reputação mais positiva aí diante do mercado, né? É bem complexo mesmo a situação e, infelizmente, os valores, eles são o ponto de partida, né? E começa dentro de casa, né? Eu acho que começa dentro de casa. Na educação também. Maria Alice. Seu áudio está fechado, gente. Maria Alice, desculpa, eu não entendi direito. Você falou da Bolsa de Valores, eu achei interessante quando você fala que é para se tornar mais competitivo no seleto grupo, mas também, por outro lado, juntamente, quando tem diversos, é um processo muito moroso para entrar na Bolsa de Valores, é um processo muito árduo, muito, assim, tem que ser um grupo mesmo seleto, e não é qualquer empresa que tem condições de burocracias, eu digo até de burocracias mesmo, de entrar na Bolsa. Nesse sentido também, essa burocracia tem alguns parâmetros, principalmente as empresas, as multinacionais, que tem que ter selos de qualidade, selos verdes. Isso também não ajudaria nessa questão assim, de ver um bem para todos nós, assim, questão ambiental e tudo mais? Você não enxerga isso, não? Sim, com certeza. É mais do que burocracia, mas só que o que elas já deveriam estar fazendo, o que as empresas já deveriam estar fazendo como algo, como uma prática da própria empresa, de extração e o uso dos recursos naturais, já deveria ser de forma responsável. Mas para que elas possam comprovar que elas estão fazendo de forma responsável, o que elas estão fazendo? Precisa ter um selo, precisa ter uma certificação. Para entregar um produto de qualidade para o teu cliente, ela precisa ter uma certificação de qualidade. Então, assim, o que deveria ser elementar para que o respeito para o consumidor, o respeito à entrega do produto de qualidade, de seguro para as famílias, né? Isso aí, ele terminou se tornando um foco estratégico. É como se fosse algo diferencial. O que
termina a entender que a maioria das empresas que não tem o selo de certificação ambiental ou de qualidade, elas não estão seguindo as regras, elas não estão respeitando os seus parceiros, os seus clientes. É necessário realmente que tenha hoje, porque a gente não pode confiar em todas as empresas. Então, a única segurança que eu, consumidora, tenho de que eu estou sendo respeitada como cidadã, como consumidora, como um ser humano, é realmente adquirir, por exemplo, um produto de uma empresa que eu sei que não pratica trabalho infantil, por exemplo. Então, mas isso não deveria ser, eu não precisaria pesquisar se a empresa está respeitando o meio ambiente, se ela está respeitando os direitos das crianças, por exemplo, no trabalho infantil, no caso, no trabalho escravo, que existe muito ainda. Mas hoje, todas essas qualificações que as empresas adquirem é uma forma de se apresentar como correta, quando, na verdade, elas já deveriam ser corretas sem essas certificações, né? E isso, obviamente, aí no caso da Bolsa de Valores, né, no caso da abertura de empresas no mercado, elas terminam tendo que para ter essa visibilidade para investimentos e busca por investidores, elas terminam tendo que se encaixar dentro desse perfil, adquirir essas certificações e tudo, né? Então, quem não tem essa certificação não se qualifica e não se enquadra dentro dessa visão, né? Dentro dessa visão, dessa reputação que para mim, deveria ser comum e não é. Essa é a ideia, Pitágoras. Eu queria só dar uma contribuição, Pitágoras. Eu não sei se... Porque, assim, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu fico um pouco preocupada. Porque, assim, eu vou expressar minha preocupação, mas eu espero que não seja para não... que seja uma forma da gente aumentar o diálogo e não diminuir. Tem muita coisa errada no mundo. Tem. Mas, assim, a gente da psicologia, a gente entende, assim, não é todo mundo da psicologia que vê isso, mas eu queria partilhar o que eu vejo, porque eu já fui, né? Eu não sou mais que eu não atuo, mas eu já fui psicóloga clínica durante muito tempo. Eu trabalhei até com criança. E, assim, de fato, eu tinha algumas expectativas em relação à atuação, sei lá, da escola, em relação à atuação da família, em relação à atuação da própria criança, em relação à minha atuação, né? Estou falando dos elementos ali em jogo. Só que, assim, eu falo como psicóloga, se a gente focar muito no que é esperado e não no que é possível, a gente gasta muito a nossa energia e não caminha na direção que a gente quer. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. De fato, eu concordo, Maria Alice. E eu não quero pegar você como exemplo, porque você é muito... você fala muito bem. Mas, assim, eu entendo a preocupação de vocês, mas eu queria dividir isso com vocês, da minha experiência clínica de quem tentou mudar comportamento. Se a gente não vislumbrar um horizonte de que aquilo que está sendo feito de acordo com aquelas escolhas, e que há possibilidade de mudanças, é mais difícil, porque gera muita reação emocional negativa e é mais difícil de negociar socialmente. E aí eu falo de uma outra coisa que eu venho trabalhando, isso não tem nada a ver com a disciplina, mas tem a ver com vocês e a atuação que vocês escolheram. E eu preciso partilhar isso com vocês. Eu trabalho com a teoria das habilidades sociais. E um dos pressupostos, se vocês quiserem, eu faço esse texto. Um dos pressupostos é que a gente entenda que a realidade ela é do jeito que é. Porque senão a gente diminui muito a nossa margem de negociação. Então, eu entendo a ciência como uma estratégia de mediação. E a gente vai tentar mediar os processos. Eu tenho a mesma reação que vocês. Eu acho que tem muita coisa que
as pessoas não leem norma, é muito difícil, né? Vocês que são do direito devem desmaiar, porque as pessoas não leem normas básicas. Assim, é um negócio básico, às vezes. A gente não lê nenhum manual. Compra coisas novas e não lê o manual para usar, aí escangalha o negócio. Então, esse é um processo longo e lento. E eu queria que vocês pensassem sobre isso. Eu me preocupo um pouco com isso, da gente ter um outro... Por que eu estou falando isso tudo? E aí eu quero ser clara. É porque o jogo é muito difícil de ser ganho. A gente está sempre na berlinda. Quem se interessar... Porque se vocês são pesquisadores, é porque vocês são... como é? Vocês são coletivistas, vocês estão pensando no coletivo, vocês estão pensando na carreira de vocês, que é um aspecto individual, mas vocês estão pensando em como esse mundo pode ser melhor, porque senão vocês não estavam pesquisando isso não, vocês não tinham ido para a questão ambiental não, vocês tinham ido fazer outra coisa, né? Então, como coletivistas, como quem entende o papel do bem comum e do coletivo, o nosso jogo é sempre em desvantagem, porque quem compete sai sempre na frente, que é isso que a Maria Alice está falando. E vai sempre dizer, eu não sabia, e aí a gente vai falar para essa pessoa, para essa empresa, joia, agora você já sabe. Né? Então, é um jogo difícil demais de jogar, mas é o jogo que tem que ser jogado, se a gente quiser um mundo melhor. Não é à toa que vocês escolheram isso, vocês são do grupo dos brasileiros ou do grupo da humanidade que sonha com algo melhor. Nem todo mundo sonha com algo melhor. Nem todo mundo sonha com um mundo melhor. As pessoas simplesmente nem se preocupam com isso, mas vocês sim. Então, eu falei isso tudo, essa meia hora, para dizer que a gente vai ter que ensinar o óbvio. Nós somos o grupo que fala do óbvio. É óbvio isso? É. A pessoa deveria saber? Deveria. Mas ela não está fazendo. Então, a gente vai falar sobre o óbvio. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou eu estou com muita saudade da clínica e estou desvirtuando o tema? Eu consegui passar para vocês que a gente precisa olhar que o copo está meio cheio? Ou não? Não. Tudo bem. É um desafio muito grande. Eu gostaria que vocês saíssem da disciplina sabendo psicologia ambiental, mas sabendo usar as ferramentas da psicologia. E as ferramentas, elas são aplicáveis aos outros e a nós. Então, o que eu estou propondo aqui com essa minha fala é meio isso mesmo, Maria Alice. É um pouco de fé nas possibilidades que a gente tem e no quanto a gente pode aumentar de negociação. Por isso que eu me interesso pela parte clínica, né? Porque aí capacita o sujeito e entende dos processos individuais, que eles são complexos e difíceis, e também de como é um processo de negociação. Relacionando ao conteúdo da aula, esses interesses individuais e coletivos, eles só são resolvidos por meio da negociação. Não tem outra forma. Não tem uma força externa que chegue e fale, olha, filhinhos, vocês têm que pensar no bem comum, e a partir de agora vocês vão fazer isso. Não. A gente vai ter que pensar isso juntos, né? E aí, abrir margem e ter uma perspectiva voltada para a negociação talvez seja mais interessante. Mas é uma sugestão, viu? É só uma provocação. Eu acho que vocês não vão escutar isso de outra pessoa. Então, é só uma provocação para vocês, tudo bem? Pitágoras queria falar, quer falar, Pitágoras? Eu te interrompi? Não, professor, era isso mesmo, era só agradecendo a Maria Alice eu acho que eu compreendo o que ela está falando, por mais que também eu penso um pouquinho diferente que essa questão de que, igual a senhora falou, que bom que eles estão fazendo, de observar o prato, o copo meio cheio. Então, assim, quando ela fala que deveria ser, todo mundo deveria fazer, e eu concordo,
mas a gente começa a ver que cada vez mais está sendo mais exigido, até investidores e todos os big play, né, estão, sim, forçando cada vez mais que se encaixem em padrões, e padrões que sejam bons para muitas pessoas, né, para o meio ambiente, enfim, para todos nós. Só era isso mesmo. Certo. Eu queria passar para os outros temas, e aí eu queria mostrar para vocês. Obrigada, Pitágoras. Eu fico preocupada com o tempo, eu vou ficando meio aérea, assim. Mas eu estou prestando atenção. Eu queria passar para o tema sobre o lugar, né? Que é a ligação ao lugar, identidade de lugar, apropriação do lugar. A gente encerrou, então, o que a gente falou ontem, mas é tudo relacionado. Para mim, todos esses temas, eles estão relacionados porque acabou a bateria aqui. Pronto, voltei, perdão. Eu comprei esse negócio para ser eu ficar mais livre, mas a bateria acaba super rápido. Vamos lá. Primeira coisa, eu já perguntei para vocês sobre o que era privacidade, e agora eu perguntei sobre o que é lugar. Todo mundo conseguiu responder? Sim, professora, respondi de manhã. E aí, lugar, identidade, ligação, abrigo, onde estou, ambiente físico, segurança, espaço, ambiente, conforto, território, apego, espaço físico, espaço, localidade, espaço geográfico, minha casa, parte do espaço, espaço físico, uma área, um local. Quem conseguiu ler alguma coisa dos textos que eu mandei? Gostaria de comentar? O lugar Oi, eu anotei duas coisinhas de um dos textos que eu li. O da revisão está publicado no periódico lá da psicologia, que ele fala de apego ao lugar, ou não sei se é relação ao lugar, a melhor tradução, place attachment. Sim. Que ele falou bastante de place attachment, mas eu achei que faltou ele deixar claro a importância do apego ao lugar. A importância de se estudar o apego ao lugar. Por que eu me interessaria de entender o apego das pessoas ao lugar, ou a relação das pessoas com o lugar? Ele tem até uma seçãozinha que ele fala das consequências, e quando ele fala, ele cita vários estudos correlacionais, ela, né, que é uma autora. E aí depois ela mesma fala que, na verdade, pelo desenho dos estudos, você não consegue ter certeza se é o apego ao lugar que causa determinada coisa, ou se é determinada coisa que causa o apego ao lugar. Então eu fiquei meio... E depois ainda fala de alguns perigos do apego ao lugar. Então eu fiquei meio assim... Qual é mesmo a importância de se estudar o apego das pessoas ao lugar? Boa pergunta. Então, a gente tem esses vários conceitos. Eu vou te responder, Cláudio, só vou fazer uma pequena introdução, tá bom? Que é a ligação ao lugar, identidade de lugar, apropriação do lugar e aí vários outros. A primeira coisa, tem um texto do Tuan, que é um geógrafo chinês que trabalha nos Estados Unidos. Ele revolucionou o nosso entendimento da nossa relação com o espaço. E ele disse que lugar é o espaço com componente afetivo. Eu espero que vocês sempre se lembrem disso. E ele vai falar que lugar é a pausa.
espaço é um movimento. Ele fala no texto que existem muitas dimensões do espaço, existem muitas dimensões do tempo, e que nessa relação entre espaço e tempo, nós temos o lugar. O lugar é onde eu quero parar, é onde eu quero estar e é onde as minhas emoções estão. Respondendo o que o Cláudio está provocando, por que eu estou trazendo esses temas aqui? Tuan. Ele tem um nome enorme, mas ninguém se atreve a ficar falando o nome todo, a gente fala Tuan, porque é pronunciável. Então, por que falar de lugar? Por quê? Porque na aula passada eu estava falando sobre espaço, falei sobre espaço, falei sobre o uso do espaço, falei da relação do espaço, o espaço virtual, real, como que é a nossa noção de existência. E aí eu dou continuidade a isso para definir, então, que o espaço, ele é tudo, o espaço é onde a existência acontece, no espaço e no tempo, só que o lugar é aquele espaço que tem significado para as pessoas. É o espaço que deixou de ser meramente um espaço, nessa relação de tempo e espaço, e passou a ser algo que significa. Quando passa a ser algo que significa, passa a fazer parte da identidade desse sujeito. Por isso que se fala de identidade de lugar. Quando vocês vão se apresentar para outras pessoas, vocês falam como? Aliás, deixa eu escolher uma pessoa aqui. Lorena, você pode se apresentar para mim? Quem é você, Lorena? Tem um podcast que eu escuto, não sei se vocês já escutaram, Mamilos. Alguém já escutou o podcast Mamilos? As meninas sempre, quando vão iniciar uma entrevista, elas perguntam, quem é você na fila do pão? Lorena, quem é você na fila do pão? É uma pessoa na fila do pão. Quem tá com áudio pode me responder. Quem é você? Tudo bem? Professora, acho que também depende do contexto, né? Tipo, conforme... vou me apresentar o quê? Tem 1000 formas de me apresentar, a verdade é essa. Vamos lá, Paulo. Quem é você na fila do pão, Paulo? Não, na fila do pão ou na matéria aqui? Aí eu ia pegar mais a parte acadêmica, né? Eu estudei isso. Professora. Oi. Só para justificar que eu estou ouvindo, mas eu estou no trabalho. E aí eu não posso ficar falando por áudio. Tudo bem, Lorena? Entendi, desculpa. Devia ter dado ok. Não, imagina. Obrigada por estar com a gente, viu? Não, Paulo, eu quero saber na fila do pão. Eu não estou falando da disciplina. Quem é você na fila do pão, Paulo? Então, pronto. Eu sou o Paulo, tenho 44 anos, sou casado, tenho um filhote de 6 anos, sou servidor público. Agora, graças a Deus, estudante doutorando aí do Prodema, e moro em Ilhéus, sou de Salvador, mas moro em Ilhéus já faz 10 anos, amo essa cidade, e é isso aí, e gosto de pão de leite. Você é 10 demais, Paulo, muito obrigada. Você conseguiria falar quem é você na fila? Falar disso. Tá desligado o microfone, Pro. Agora que eu vi. Até o computador, gente, já tá... apareceu a tela bem grande aqui, que eu estava desligado. Paulo, você conseguiria se apresentar sem falar de lugar, de algum lugar?
dificilmente, né? Falar onde você estava, de onde você é. A referência de lugar é sempre importante para a nossa definição de dizer quem eu sou? Pois é, isso é identidade de lugar. Uma grande contribuição Fernando, eu lamento, mas pelo menos está ficando gravado, né? Depois a gente vai poder, vão poder ter acesso. Senite, eu queria aproveitar agora que está mais ou menos bem, que eu estou escutando bem, que tem um exemplo que acho que também seria bom, né? Que eu sou, por exemplo, eu sou argentino, eu sou gringo, né? Então, Quem eu é na você, fila do pão, Fernando? na fila do pão eu sou Fernando, gringo da Argentina, vim para cá para fazer um mestrado, aí na UESC, né? Aí depois eu fiquei também no doutorado, eu gosto de pesquisa, né? Mas tipo isso, por exemplo, meu lugar afetivo, tá? A Bahia e Ilhéus eu gosto muito, mas meu lugar afetivo, por exemplo, seria a Argentina, a casa dos meus pais, o bairro onde eu nasci, a universidade onde eu estudei, meus amigos de Buenos Aires, sei lá. Essa questão também do afetivo, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Só E colocar faz esse para exemplo. nós. Obrigada, Fernanda. E como é? Porque você está vivendo aqui no Brasil, mas como é quando você volta e você está lá? Como é essa sensação? O que você pode dizer, assim? Qual que é essa experiência de voltar para o seu local afetivo? Não que esse que você está não seja também, né? Na verdade, um pouco de ansiedade, tipo, na verdade, ansiedade na hora de ir para lá, por exemplo, mas também eu acho que estou bem mais atento a todas aquelas conexões que eu tenho com esse lugar, sabe? Porque é muito, tipo, muita lembrança, muita. Eu passei agora um mês na casa dos meus pais, tipo, no bairro onde eu nasci. E fazia um tempão que eu não passava, tipo, 2 meses na casa dos meus pais, né? É, aí no verão, né? Mas foi também andar pelo bairro, né? Conhecer, tipo, pensar, por exemplo, aqui eu jogava o baba, por exemplo, todas essas questões, eu acho que, sei lá, ir na casa dos meus tios, e essas questões, pelo menos, aconteceu comigo agora, tipo, a última vez que eu fui. Eu teve, tipo, essas lembranças, muito da infância, muito da adolescência, mas muito da minha criança, né? E é interessante, né, que você pode até comentar para a Isso foi um gente. pouco assim, mas aí também está, às vezes, essa questão da pertença e não pertença, né? Sim. Oi? Você pode até comentar que quando você volta, você lembra de você mesmo, né, Fernando? Isso, é isso mesmo. Isso é a nossa identidade, que ela é feita também do lugar onde a gente nasceu, da gente conviveu, do local onde a gente fez as trocas afetivas e a gente escolheu esse local também para gostar dele. Esse conceito de lugar, ele é um conceito muito importante para entender muita coisa, né? Eucínia, eu vou passar a palavra para você, eu só vou concluir essa ideia e passo a palavra. A gente entende muitas das ações das pessoas, e aí a gente estava falando de territorialidade ontem, né, na aula passada, a gente entende muito das ações das pessoas quando a gente entende como que aquele espaço significa para aquela pessoa, se aquele espaço é um lugar para aquela pessoa, em vários níveis, mas sempre é muito importante. Eu sou de Brasília e vocês, não sei se vocês já ouviram falar do governador Roriz. O governador Roriz fez muitas coisas ruins para Brasília. Ele foi indicado, né, na época dos militares, que o governo de Brasília era por indicação, e ele decidiu que ele ia ficar no governo o resto da vida dele.
Aí ele distribuiu lotes, ele fez toda essa estratégia de criar um curral eleitoral utilizando a terra como estratégia. Porque ele descobriu logo, né, Brasília era uma cidade nova e uma cidade de intensa migração, ele descobriu que dar um território para uma pessoa, uma casa, era altamente fidelizador. As pessoas fidelizavam e votavam nele para sempre. Por quê? Porque a identidade, né, de ter um espaço próprio, essa ideia, né, da existência de ter um espaço, um território, ela é tão forte que as pessoas falavam, não, o Roriz me deu a minha casa. E foi um estrago que ele fez em Brasília. Brasília está com 3 milhões de habitantes, não foi planejada para isso, né? Está tendo problemas sérios hoje de uma estratégia eleitoral desse homem que governou, acho que 20 anos, foram muitos anos mesmo que ele ficou no poder. E aí, lá em Brasília, é muito claro isso, essa relação com o espaço e com o lugar. E ele sempre falou, porque a família dele é de Lusiânia, que é pertinho de Brasília. E parte do Distrito Federal foi uma desapropriação das terras da família dele. E ele falava claramente, isso aqui tudo é meu, e eu faço o que eu quiser. E fez o que quis. Então, é um exemplo que eu gostaria, eu estou dando só para provocar vocês, porque é forte e é de um desafio que nós temos aqui no Brasil, né? Mas foram feitos muitos estudos para entender esse perfil de gestão, né? Por que ele tinha essa estratégia, por que ele usava isso? Cada um tem uma estratégia, né, de relação com o espaço, né? E a do Roriz, claramente, ele tinha uma noção de que aquela terra, aquele espaço era propriedade privada dele, que era da família dele, e que ele fazia o que bem entendia. Essa noção do bem comum passava muito longe para ele e passou muito longe das decisões dele. Interessante, né? Eu vou passar a palavra para a Elcine, que ela queria falar, e aí vocês comentam. Elcine, por favor. Professora, é porque a minha conexão caiu e eu queria falar sobre o não lugar. Sobre o lugar, eu queria saber se já mudou o assunto. Se tiver mudado, eu me recordo. Não. E mesmo que tivesse mudado, a gente volta. Pode ficar à vontade. Pronto, é porque eu achei muito interessante esse autor, que eu estou até anotando, porque com certeza ele vai contribuir muito na minha pesquisa. O OG, né? O OG fala do não lugar, né? Pois é, aí, inclusive, tem... Tuan é o nome dele? Tuan é o que fala sobre o lugar e a relação afetiva. O OG, o Mark OG, vai falar do não lugar. Tá, tudo bem. É porque na área do turismo, o não lugar ele é muito discutido. E na discussão no turismo, o não lugar, ele é, digamos assim, atribuído aos resorts. Ou seja, um tipo de hospedagem em que os autores defendem a teoria de que, por serem extremamente completos, extremamente cercados de entretenimento, lazer para o turista, impede que o turista se relacione com o lugar externo a ele. Excelente. E eu acho muito legal isso, muito legal, porque dá uma reflexão muito grande sobre lugar e não lugar, porque se a gente parar para pensar, todo mundo que em algum momento foi turista e se hospedou num resort, normalmente vem aquele sentimento: eu vou comprar um resort porque eu não quero sair para lugar nenhum, eu quero descansar. Só que os autores dizem que quando você é conquistado por esse pensamento, na verdade, o resort ele se torna um elemento excludente do meio onde ele está. Porque você, turista, você não tem vontade de ir para lugar nenhum que está fora daquele muro, porque, afinal de contas, o seu lugar que mostra a identidade daquele destino, que se relaciona com você, é só aquilo que está ali dentro, é só o resort.
Então, isso é uma crítica ferrenha hoje na área do turismo, essa questão do lugar e do não lugar, tendo como representatividade o não lugar por parte dos resorts. E eu acho essa discussão muito legal. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Sensacional sua participação, Elcine. Muito obrigada. Nunca tinha pensado. Meu doutorado foi sobre o banheiro público, que é considerado também um não lugar. Por quê? Porque ninguém se identifica com o banheiro público, né? É um local de passagem. Eles vão falar também do aeroporto e outros locais que você, como o Cláudio complementou aqui, você não pode se conectar afetivamente, né? É muito difícil. Para você se conectar afetivamente, você precisa de uma história. Tanto é que a contribuição do Fernando foi muito generosa para a gente. Ele falou dos tios, ele falou da história que ele. O que é história? São as experiências, né? O que a gente vive no tempo e no espaço, né? Nas dimensões da existência. E quando você tem espaços que são muito mais funcionais do que relacionais, então você vai na direção de um não lugar. Excelente. Estamos começando a responder a sua pergunta, né, Cláudio? Na verdade, não diretamente. Porque minha pergunta não foi por que você abordou o assunto lugar, mas por que seria importante, por exemplo, socialmente, entender o apego ao lugar ou a ligação ao lugar. Mas, assim, mais no que a gente está discutindo. Mas no caso do Roriz dá para entender, né? Porque influencia a ação da pessoa na realidade, né? Mas eu acho que eu sei onde você quer chegar. Existem algumas pesquisas mostrando que se você entende o apego ao lugar, você vai entender o uso do espaço também, né? E existem algumas pesquisas que tentam relacionar com o apego, a ligação ao lugar com comportamento proambiental, né? Que seria o que o Cláudio também pesquisa, né, Cláudio? Que é a conexão com a natureza, né? À medida que você vai estabelecendo uma melhor conexão com a natureza, você estabeleceria também ações que pudessem visar a noção de consequência, né, em relação àquele ambiente natural, né? Mas eu te interrompi. Professora? Oi, Tayana. Cláudia estava falando. Cláudio, quer completar? Oi, estava mais caladinha hoje. Oi, diga, Tayana. Eu estava aqui, estava fazendo umas leituras também, acompanhando, e aí eu fiquei refletindo um pouco sobre essa questão do espaço, né? Do como cada área do conhecimento, cada ciência, ela tem uma interpretação diferente, não no sentido conceitual do que seria o espaço e o lugar, mas no sentido de como observar esse espaço e esse lugar. Eu sou agrólogo, então, quando a gente vai observar os lugares e espaços, são com determinadas denotações. Ao mesmo tempo, ontem eu estava participando de um grupo de estudos, que é o GES, Grupo de Estudo Árido, e a gente estudando um artigo que é de arqueólogos e antropólogos, um estudo que eles fizeram na Amazônia, da busca de artefatos, de produtos que iriam representar o que e como as comunidades viviam nesses locais. E então, assim, eu fico com uma outra visão, outra perspectiva do lugar, do espaço agora com esse olhar da psicologia ambiental, e é muito interessante. Eu sempre me remeto a uma afirmação do Milton Santos, que ele fala que o espaço ele é socioambiental. Então, eu acho que tem um caráter bem prodema aí do espaço ser socioambiental. Então, o espaço ele não é só a conjuntura física ou de objetos ou de pessoas, mas é essa troca que acontece entre o que é social, o que é ambiental e o que é histórico, porque cada momento, cada época, cada povo, nessa determinada época, ele vai ao seu espaço, ao seu lugar, de um modo muito particular. Então, eu juntei um pouco, assim,
esse mix Sim. do que é, dos conceitos das análises sobre esse lugar e conseguir ter essa percepção a partir das falas de vocês. Sensacional, Tayane. É isso mesmo. Como a psicologia vai ver mais o indivíduo, né, a gente vai tá tentando mostrar como que é a experiência do indivíduo com o espaço, né? E aí a gente vai tentar mostrar que essa experiência, ela tem características, né? Uma delas é na identidade, outro impacto é na perspectiva afetiva que você imprime naquele espaço, né? E quais as consequências disso para a sua ação. Se você vai ter mais cuidado, menos cuidado, se você vai precisar daquele local ou menos. O pessoal que trabalha com... Tem alguém aqui do grupo da Defesa Civil? Não, né? Acho que talvez o Cláudio seja o mais próximo, né, Cláudio? Que você trabalha com resgate também, né? Isso, trabalho com resgate na praia, tirar o pessoal da água. Eu acho isso um absurdo, tá? Meu escritório é na praia, né? Eu acho que não pode. Então, o pessoal da Defesa Civil e outras áreas que trabalham com situações de desastres, né? Não sei se o Cláudio experiencia isso, mas talvez ele possa falar, né? Porque é bem interessante a relação entre ligação ao lugar, identidade de lugar, apego ao lugar e percepção de risco. Vocês já viram que muitas pessoas constroem casas em locais inadequados, e não é só a população mais humilde, todas as pessoas, elas querem estar naquele lugar, seja por um motivo ou por outro. E quando elas estabelecem essa ligação afetiva, seja porque aquele local foi o local que ela conseguiu construir a casa, ou aquele local faz parte de uma história da família, alguma coisa assim, elas têm muita dificuldade de abrir mão daquele local. E aí, quando a gente tem situações de desastre, né, ameaça à integridade física, né, e patrimonial, é um problema. Normalmente, a gente da psicologia é chamado porque a gente tem que acompanhar e lidar com a carga emocional que é da tomada de decisão, porque muitas vezes a casa tem que ser abandonada, porque se não for abandonada, a pessoa vai correr riscos, né? Aqui em Sergipe tem uma praia que chama Praia do Saco, é uma piscina. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito, muito agradável, parece, sei lá, é muito bom ir para lá. E muita gente rica tem casa lá. Só que as pessoas construíram em área de restinga, construíram na beira do mar mesmo. O que que aconteceu? O mar está comendo. É natural, o mar muda, é um movimento, né? O mar está sempre em movimento. E tem sido um trabalho da prefeitura lidar com o comportamento dessas pessoas que fizeram um investimento grande naquela casa, naquele espaço, e que não tem o que fazer, vai perder a casa. Não tem como levantar a casa e migrar ela para mais para trás, né? Eu estou dando esse exemplo porque a gente sempre pensa naquelas populações mais humildes, que quando tem enchentes, ou que quando chove muito, a encosta cai, né? Mas isso acontece em todos os grupos sociais e é um elemento muito importante para o entendimento da percepção de risco das pessoas e da relação delas com o espaço, entender qual é o apego, qual é a relação afetiva que aquela pessoa tem com aquele espaço. Não é interessante? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Ruana, me lembre que eu estou com um pouco eu não estou lembrando. Eu concordei com você que o tema faz sentido, né, da relação com o lugar amazônico, comportamento. É porque as pessoas da Amazônia têm medo, né, do ambiente natural, não é isso que a Dani falou?
A Juana fez um comentário, eu estou tentando... Você quer comentar? Você lembra mais das informações que a Dani passou? Tá ruim o áudio? Ah, a Juana está sem poder falar, vai digitar. Beleza, tem alguém que quer falar também, então vou passar a palavra e depois eu leio. Quem que pediu para falar? Áfia. Diga, Áfia. Bem rapidinho, enquanto o meu ambiente melhorou o barulho. Para falar sobre essa perspectiva que você acabou de colocar, né, a respeito dessa identidade, né, que aqui no Ceará nós tivemos uma experiência onde muitas famílias tiveram que sair das suas residências porque construíram uma barragem, né, e mesmo que essas casas fizeram, né, em outro espaço para essas famílias, também consideraram colocar os vizinhos também da mesma forma, como se fosse uma cidade planejada, né, mas mesmo assim, essas pessoas, elas tiveram idosos que adoeceram, que morreram, né, então eles sentiram muito, porque eles foram tirados de um espaço, de um lugar onde eles viveram a vida toda, né, então eu achei muito interessante, eu já tinha pensado a respeito disso, né, principalmente porque eu cheguei a visitar, e realmente, assim, é uma cidade um pouco triste até, porque os próprios moradores, eles não se identificam naquele local para onde eles foram levados, né? Então, é muito interessante essa perspectiva, porque mexe muito com o psicológico, mexe muito com as relações, né, com a própria dinâmica da vida, que, querendo ou não, se torna diferente, né, quando as pessoas realmente são retiradas, né, desse local de onde a identificavam, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria contribuir. Legal, Áfia. É um excelente exemplo, né, de como não levar em consideração a relação da pessoa com o espaço pode impactar tanto a vida dela, de maneira geral, como a relação dela com esse novo espaço. Tudo é um processo de transição, de mudança, mas é sempre importante que a gente seja preparado para isso, né? Não é simplesmente, isso é muito triste, né? Eu tentei trabalhar aqui em Sergipe com o pessoal do programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque eles pegam essas construções, ainda mais para as pessoas mais humildes, são verdadeiras cidades, chega a ter 15 mil pessoas, né? Eles constroem, se não é uma cidade, é um bairro inteiro, mas parece mais uma cidade. E assim, não tem critério nenhum. Então, você não tem possibilidade de escolher seu vizinho, nada. E aí, rapidamente, o tecido social ali se deteriora, porque não foi feito nenhum planejamento, primeiro, para as pessoas se ligarem naquele espaço, e segundo, não foi feito nenhum planejamento de que características individuais e coletivas, né, que expectativas a gente teria com aquilo. Como Sinara falou, né, que perspectivas éticas, morais, assim, coisas que vão favorecer a convivência naquele espaço, não é pensado. Simplesmente, você é pobre, não tem condições de comprar uma casa, eu vou te dar a casa, mas vai ser nessas condições, né? E é muito comum esses bairros, essas cidades criadas, terem problemas sociais, aumento de violência, né? Essa pessoa está fugindo de um contexto onde a ordem social é muito fragilizada e é levada para um contexto onde tem muita dificuldade que a ordem social seja mantida, né? E a reprodução da violência, ela continua nesses grupos sociais, né? Porque nada é dado, tudo tem que ser construído, né? E tem que se pensar, então, por isso que esses conceitos, eles são tão importantes, porque a gente tem que pensar no entendimento de como a pessoa vai organizar a vida dela em função daquele novo espaço que ela está ocupando, que a gente espera que se torne um lugar.
Eu acho tão legal esse tema, eu acho sensacional, dá muita margem para muitas diferentes atuações, assim, que vocês podem pensar e aplicar, inclusive, nos trabalhos de vocês, né? O que vocês acham? Estão cansadinhos já? Estamos indo, então, para... Sim, Alcine, pode sim, eu fico aqui esperando na sala. A gente está indo, então, para o final da nossa aula. Cláudio, e aí? O que você acha? Atingimos ou precisamos comentar mais sobre isso? Eu não vou levantar essa bola 4 horas, não. 4 horas eu tô tirando meu time de campo. Mas eu posso continuar essa discussão amanhã? O que você acha? Meu ponto Podemos começar a aula com essa discussão? Pode ser. Só como eu falei para você, amanhã não vai dar para mim. Tá na aula amanhã. É mesmo? Que pena. Então, não sei. Se você quiser escrever alguma coisa, né? Fica registrado, né? Eu vou gravar desde o início. A última coisa que eu queria comentar com vocês é a teoria do Paul. Eu acho tão legal quando tem um teórico vivo, né? E o Paul, o Eric Paul, que é um espanhol, que eu acho que em algum momento o Cláudio vai conhecer, porque o Eric Paul é muito ligado às pessoas que o Cláudio tem parceria, né? Com a coorientação. E aí, ai, que chato, gente, ele já conhece o Paul, amigo do Paul, olha só isso. O Paul, ele fala da teoria da apropriação do lugar, e é uma perspectiva um pouco diferente dessa, de ligação ao lugar, identidade do lugar, e talvez a crítica do Cláudio também venha nesse sentido, dos conceitos, porque o Paul fala que o lugar é a ação no lugar, né? Ele usa essa ideia de apropriação em oposição à ideia de alienação, e aí a sua ação no espaço é que promove esse aspecto da identidade, que vai ser o aspecto afetivo, e o aspecto da transformação. Ele vai falar ele tem um processo dual quando você está no espaço e age no espaço, que é a ação-transformação. Você age no espaço, modifica o espaço, mas o espaço também modifica você. E aí não é coerente com o que o Tuan propõe, que aquele espaço torna-se um lugar, ele só está dizendo como que esse processo se dá, que é por meio de ação e transformação. Então, é um outro conceito que eu acho que pode ser útil para vocês também, e de vocês entenderem da perspectiva individual, mas também da perspectiva coletiva, de que essa relação com o espaço, ela não é dada, ela é construída, né, à medida que nós vamos. E aí o texto do Tuan é muito legal, porque ele fala do movimento, né, e que o lugar é a pausa, então a gente está nesse processo de ação-transformação, e a gente escolhe alguns locais para ser a morada do nosso coração. Não é lindo isso? Podemos encerrar? Professora, repete, foi muito bonito. Repete, por favor. Achei poético, achei poético. Não é poético, Fernando? Você me inspirou. Porque quando você fala lá da sua casa e de quando você volta, né, você está em movimento, a gente está o tempo todo em movimento. O Tuan, ele fala do entendimento dele, da nossa relação com o espaço, do movimento, né, e é assim que a gente também tem entendimento do tempo. E ele fala que o lugar é a pausa porque é onde a gente escolhe entregar nossos afetos, né? Fazer a morada do nosso coração. Não faz sentido para vocês? Vocês não têm, a morada do coração de vocês não é em todos os locais, são nos locais que vocês decidiram pausar para que vocês pensassem sobre a existência de vocês. Os outros, o resto é tudo movimento, vocês estão na dinâmica da vida,
mas aqueles locais são os momentos em que vocês se lembram de vocês mesmos, quem vocês são, quem vocês querem ser, ou aquilo que alimenta vocês. Não é bonito? Podemos encerrar com isso? Para vocês ficarem bem inspirados e pensar em estabelecer vocês mesmos uma nova relação com o espaço, com a dinâmica, né, do tempo e do espaço, para que vocês possam, no mestrado, no doutorado, na tese, na dissertação e na tese de vocês, atingirem, né, os objetivos que vocês querem, a contribuição que vocês querem para uma relação melhor com o ambiente, né? Esse povo é 10 demais, eu adoro esse tema. Espero que eu conquiste vocês também para isso, para a gente ir juntos. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês e passo a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, para a gente encerrar nossa aula. É muito bom mesmo. E nesse momento, hein, Fernando, onde a gente está tão desgarrado, né? Essa pandemia impede nossos movimentos, né? A gente vai ter que achar os momentos de pausa mesmo e retomá-los e ficar bem atentos a eles, né? Ok, então até amanhã. Eu agradeço a todos. Quem quiser comentar alguma coisa, conversar comigo, é só ficar na sala que a gente conversa, viu? Tem uma solicitação aqui. Tá bem rápido. É a Elcine. Enviar o link da aula. Da gravação, né? Michele, eu vou botar no YouTube. Eu tô vendo com a Daiane como que faz isso. Hasta amanhã. Eu também não gravei parte da aula. Afe Maria. Eu vou encerrar a gravação, então. Todos já estão saindo.